nós estamos aqui no dia 2 e a semente de hoje é céus abertos. O texto que eu quero trazer para os irmãos está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 17. Eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos nesse segundo dia. Ó Deus, recebemos essa semente e pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender, a receber, a poder, Senhor, pôr em prática todas essas coisas. Nós, Senhor, cremos, Senhor, na Tua liberação. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda e pedimos, Senhor, que venha estar conosco nestes dias para, Senhor, tocar as nossas mentes, tocar nossos corações, liberar sobre as nossas vidas. Assim agradecemos a Ti. Amém. Meu amado irmão, é interessante esta palavra e ela é muito importante porque aqui fala da oração. E ter um lugar é imprescindível. Sabe, nós vemos que, vamos colocar assim, como esse exemplo, um profissional para exercer o seu trabalho corretamente, ele precisa de ferramentas, ele precisa de um lugar adequado para que ele possa desempenhar a sua função. Assim também, nessa figura que eu coloquei, nós necessitamos das ferramentas necessárias e o lugar necessário. E tudo isso Deus tem disponível para nós, através da presença, através de estarmos todos os dias num lugar para falar com o Senhor. Nós podemos usar as ferramentas de uma maneira correta, e uma delas é a oração. A Bíblia diz que a oração eficaz, ela tem muito poder. Aquele que tem comunhão com o Senhor, que vai moldando o seu coração no seu dia a dia, ele tem muito mais êxito na sua oração. Primeiro que ele vai ter uma comunhão com o Senhor, não são apenas momentos em que ele vai se relacionar com Deus, mas o relacionamento dele é algo diário, algo contínuo, e isso faz com que você entenda o que Deus ele quer, faz com que você compreenda o coração de Deus, e isso faz com que você ore de conformidade com a palavra. E Jesus ele já disse: se as minhas palavras estiverem em ti e as suas estiverem em conformidade com Deus, então tudo que você pedir crendo, você vai receber. Você então vai ser muito mais preciso naquilo que você está fazendo. E é exatamente isso que nós precisamos ser nesses dias, saber encontrar a maneira correta de se fazer. Eu lembro que há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem falando um pouco sobre isso, sobre nós sabermos identificar, a origem das coisas, porque muitas vezes nós estamos focando no resultado e às vezes nós não estamos conseguindo lutar contra a fonte daquilo que está nos trazendo problemas, dificuldades ou adversidades. Quando então nós estamos nessa comunhão com Deus, e a oração ela nos ajudará muito nisso, nós vamos conseguir identificar o problema na sua origem, e nós vamos focar a nossa intensidade de oração naquilo que está causando todas essas coisas. Isso é interessante, é algo tremendo da parte de Deus. Então, nós vemos aqui que há um poder na oração. Nós começamos no dia 15 de novembro uma série sobre a oração. E se você tiver interesse, ou se você ainda não participou, não assistiu esta série, eu vou deixar no link abaixo desse vídeo para que você possa acessar essa playlist, para que você tenha acesso a esse conteúdo e aprender um pouco mais sobre a oração. Mas eu queria falar rapidamente sobre alguns requisitos da oração para nós estarmos então orando ao Senhor e recebermos essa segunda semente neste dia. O primeiro requisito da oração é um sentimento de necessidade. Tudo começa a partir desse sentimento de necessidade. Se eu não verificar realmente que eu necessito de algo,
Como que eu vou começar a orar? E no livro lá de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, eu quero ler algo aos irmãos. Olha o que diz assim, olha o que diz aqui. Se algum de vocês precisar, olha o que a palavra está nos colocando aqui. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Olha o que a palavra aqui está nos dizendo. Aquele que duvida é como a onda do mar, que é empurrada pelo vento. Olha o que diz aqui o versículo 13 do capítulo 5. Se algum de vocês está passando por dificuldades, olha aqui, eu tenho que ter esse sentimento de necessidade. Quando eu identifico a necessidade, a palavra diz que então eu posso atender a um dos requisitos da oração. A palavra de Deus, ela nos ajuda a identificar. A palavra de Deus, ela nos ajuda a nós vermos aquilo que está além dos nossos olhos. Porque nós podemos ser como a mulher de ontem, no dia 1, a sunamita, que ela disse, olha, minha família cuida bem de mim. Aparentemente ela não tinha falta de nada, mas havia algo. E às vezes, através da palavra, nós conseguimos identificar coisas que muitas vezes é uma falta que temos. E nós podemos adquirir através da busca, através da comunhão. E isso aí é algo tremendo. O segundo requisito para a oração é a fé. A fé sem ter dúvida. Porque muitas vezes nós acreditamos. Você lembra daquele jovem que era jogado no fogo de um lado para o outro? Jesus disse para o pai daquele menino, você crê? Ele diz, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Porque às vezes nós cremos que Jesus é poderoso, nós cremos que Deus pode fazer, mas diante das circunstâncias começa a gerar dúvidas. E nós não podemos ter dúvida alguma. Eu quero trazer para os irmãos uma palavra que está aqui mesmo no capítulo 1 de Tiago, no versículo 5, não, no versículo 6, olha o que a palavra nos diz aqui, no versículo diz, mas quando pedirem, façam com fé. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Quando você pedir, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Então, esse requisito, nós precisamos dessa fé. E se muitas vezes na luta que nós estamos tendo a cada dia, falta esta fé, ou esta fé ela não está ainda firmada, nós vamos precisar voltar um pouco. Não tem como lutar sem fé. Quando você luta com dúvidas, você com certeza não vai conseguir aquilo que você está lutando. Então há uma necessidade de você voltar, há uma necessidade de você começar a pedir, Senhor, me ajuda na minha fé. E às vezes esse tempo em que Deus vai moldar a sua fé, Ele vai adiar um pouco aquilo que Deus precisa fazer. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós estamos falando, por que está demorando? Não está conseguindo, as coisas não estão rompendo. Muitas vezes, olha para ver se você não está duvidando. Às vezes você está lançando palavras contrárias. Muitas vezes você está até orando, buscando, mas quando você se depara com as circunstâncias, da sua boca saem palavras contrárias a tudo aquilo que você está fazendo. Às vezes você se depara com uma pessoa na rua que pergunta como está, como vai as coisas, e às vezes ele até entra na questão daquilo que você está orando, aí você de repente fala, acho que está difícil, acho que não vai dar certo. Então você está pondo tudo por terra daquilo que você está fazendo. Mas a Bíblia diz que nós, em qualquer circunstância, nós temos que declarar que Deus, Ele vai fazer, e eu confio. Então tome cuidado, meu irmão, com a tua boca, porque o diabo ele vai forçar algumas situações para que da sua boca venha sair algo que venha destruir aquilo que você está fazendo, às vezes no lugar secreto, em oração, em comunhão com o Senhor. Amém? Outro requisito da oração é a petição. Isso é algo interessante porque às vezes nós nos lamentamos
com as coisas que não acontecem, nos lamentamos com as dificuldades, mas olha o que a palavra nos diz no mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. Olha que palavra tremenda. Não tem, no entanto, não tem o que desejam. Por quê? Porque não pedem. Isso é algo realmente que acontece muito, meu irmão. Sabe, às vezes você vê pessoas lamentando, às vezes você vê pessoas que estão até entristecidas pelas coisas que estão ao redor dela, mas elas não conseguem pedir. Elas perdem o tempo murmurando, perdem o tempo reclamando, perdem tempo tendo ali aquele estado de insatisfação, mas se esquecem que a palavra diz que nós não temos porque nós não pedimos. E é nessa comunhão, é no pedir, é no falar com o Senhor que Ele vai interagir conosco, que Ele vai moldar o nosso coração, Ele vai atender o nosso pedido, Ele pode não atender num momento, Ele vai trabalhar no nosso interior, mas isso é algo que nós vamos ter no dia a dia com o Senhor. Isso é algo tremendo que não pode faltar em nossas vidas. Então esse quarto requisito da oração, nós precisamos ser específicos. Às vezes a pessoa ora assim, se Deus quiser vai acontecer. Não, você precisa conversar com o Senhor. Converse com Ele realmente o que você quer. E é nessa hora que muitos veem que às vezes aquilo que você quer, na verdade você não quer realmente. Porque na hora de pedir, de insistir, de estar lutando, você não tem força, você vê que não é tudo isso. É até uma forma de Deus mostrar a nós, podemos aprender com isso, para interagirmos com Ele no nosso dia a dia. Outra coisa, outro requisito importante para a oração é a finalidade de acordo com a palavra. Nesse mesmo capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3, olha o que diz: e quando pedem, não recebem. Olha o que está dizendo aqui a palavra, e quando pedem, não recebem. Por quê? Pois os seus motivos são errados. Então, entra naquilo que eu disse agora. A pessoa está aí orando e diz assim, se Deus quiser vai acontecer. Ela joga ali nas mãos do Senhor como uma loteria. Se Deus quiser, se acontecer é porque Deus quis. Se não acontecer é porque Deus não quis. Então, nós precisamos mudar isso. A Bíblia está dizendo que eu tenho que entrar como um cooperador com Deus, entrar ali e lutar por aquilo que eu quero. E se aquilo que eu estou colocando diante do Senhor não são motivos errados, a Bíblia diz que eu tenho a certeza que vai acontecer, porque eu estou orando de conformidade com a palavra. E isso é algo realmente tremendo para as nossas vidas. Nós temos que ter essa finalidade. Mais um requisito, podemos colocar aqui nessa lista, o sexto requisito, é a confissão de pecados. Muitas vezes o pecado ele impede que nós venhamos progredir ou liberar coisas em nossas vidas. A hora que a Bíblia fala em Tiago capítulo 5, nesse capítulo que nós iniciamos, no versículo 16, olha o que a palavra nos relata. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui também, nesse versículo, nós encontramos mais um requisito, que é a oração feita com santidade. Então, quando eu estou ali confessando os meus pecados, significa que há um arrependimento. Se há arrependimento, significa que eu estou, então, num processo de santificação. E se há esse processo de santificação, eu entro aqui neste requisito, oração feita com santidade. É aquele que está em comunhão com o Senhor e Ele está trabalhando na sua vida, permitindo que o Espírito Santo te mostre, e você, como um cooperador com Deus, você vai estar ali trabalhando para que a palavra esteja de conformidade com a sua vida. E isso traz um grande
poder aliado ali à oração, porque aquele que está buscando santificação, ele entra ali na oração do justo. Olha o que diz aqui, a oração de um justo. Quem é o justo? É aquele que procura se santificar. O justo é aquele que procura trazer a palavra não como um conhecimento teórico, mas algo prático na sua vida, e isso traz como resultado um grande poder para a oração. E ele entra aqui neste requisito, oração feita com santidade. E por último, o requisito tem que ser com fervor ou com insistência. Aqui a Bíblia fala que Elias era como nós. O que a Bíblia está querendo nos mostrar, meus irmãos? Que Elias não era diferente. Isso é provado quando, após a luta lá dele contra os profetas de Baal, numa palavra que chega de Jezabel até o seu coração, ele entra numa caverna e pede a morte. Ele ficou com medo. Isso mostra que ele era uma pessoa como eu e você. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma vida de oração. A vida de oração, ela pode abrir o céu. A vida de oração, ela move o braço de Deus. Uma vida de oração faz com que as coisas que aparentemente estão impossíveis venham a acontecer. E isso que nós precisamos entender hoje, e eu quero deixar essa palavra como essa semente, vida de oração, faz com que os céus venham se abrir. Não é aquela oração que é feita em circunstâncias. Não é uma oração que é feita mediante as demandas que acontecem em nossas vidas. É uma vida de oração. É você estar constantemente em oração. Você vai estar habilitado para enfrentar situações com a certeza que Deus, ele não só vai responder, mas que tudo vai contribuir para o bem daqueles que o amam. Então aqui no versículo 17, que é o versículo que nós abrimos este dia, aqui fala que Elias era um ser humano como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Isso é algo tremendo. Nossa vida de oração, ela vai fazer com que o nosso dia a dia seja muito mais fácil. Porque muitas vezes nós lembramos de orar quando as coisas apertam. E só que aí, quando a coisa aperta, você vai ter que correr atrás. E Deus, pela sua infinita misericórdia, muitas vezes Ele nos atende. Mas vai chegar um momento que Deus, ele precisa nos ensinar. E aí Ele vai demorar um pouco na resposta, para que nós venhamos compreender e entender que nós precisamos mudar nosso dia a dia. É exatamente isso que Deus quer trazer para nós hoje. Nós estamos aqui no dia 2 de janeiro. Que se você ainda não ergueu o seu altar, se você ainda não reservou o tempo, já comece a se preocupar com isso, comece a organizar a sua vida. Vamos estar tendo uma vida de oração. As pequenas coisas, as grandes coisas, você vai ver que o resultado disso vai ser uma facilidade no seu dia a dia. Você vai ser muito mais produtivo, porque você vai aprender que esta comunhão vai facilitar, vai te ajudar. É isso que Deus quer nos trazer nesta manhã. O grande Elias, que nós muitas vezes olhamos, nossa, olha o que esse homem fez. E muitos outros, a Bíblia diz que eles eram pessoas como nós, mas eles estavam ali fluindo, andando através de uma comunhão com o Senhor. E isso mudou a vida deles e a vida daqueles que estavam à sua volta. Então, eu quero fazer uma oração, meu irmão. Que Deus ele venha, através do Espírito Santo, venha fazer uma diferença na sua vida. Que você, através da oração, venha não só encontrar a Deus, mas venha encontrar também uma ferramenta poderosa para que as coisas que estão na sua vida como obstáculos sejam removidos pelo poder no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por esse dia 2. Recebemos, Senhor, esta semente. Meu Deus, a oração que nós fazemos é uma oração de ajuda neste momento. Senhor, nos ajude, Senhor, a prosseguir, a permanecer. Senhor, eu peço, Senhor, que coloque fome, sede nos corações. Ó Deus, que as pessoas não venham estar embriagadas com as coisas desse mundo, com o entretenimento, Senhor, que está, ó Deus, diante de nós, que muitas vezes rouba, Senhor, o nosso tempo. E nós não temos, Senhor, tempo para estar diante de Ti, e isso prejudica as nossas vidas.
Senhor, que nós venhamos ter como esse primeiro requisito, um dos requisitos que nós colocamos aqui, que é o sentimento de necessidade. Que nós venhamos ter agora esse sentimento de necessidade de estarmos diante de Ti. Eu peço que o Senhor venha fazer isso através do Teu Espírito Santo. Toca nossa mente, nosso coração. Nós precisamos entender que há uma necessidade de estar contigo. Há uma necessidade nesses últimos tempos de erguer o nosso altar, de adorar e estar diante de Ti em oração. Oh Deus, nós não podemos, Senhor, declinar deste propósito. Não podemos permitir que o fogo do Seu Espírito Santo venha, Senhor, diminuir dentro de nós, mas que a cada manhã nós venhamos levar a lenha, a cada manhã vamos estar em oração. E o Senhor não somente vai nos ajudar com as demandas, Senhor, do dia a dia, mas o Senhor também vai produzir algo dentro de nós. Peço que abençoe os nossos irmãos, eu peço que abençoe, Senhor, os teus filhos neste momento. Assim nós agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus. Meu amado irmão, é uma alegria estar com você nesse dia 2. Vamos prosseguir até o dia 12 e o Senhor está lançando sementes. Guarde essas sementes, escreva, anote, para que durante esse ano você esteja meditando em cada palavra dessa. Isso vai ser uma grande ajuda em 2021 e nós vamos precisar disso, meu irmão. Escreva o que eu estou dizendo. Nós vamos precisar destas sementes serem lançadas para que nós venhamos vencer, para que venhamos progredir, para que a nossa família seja abençoada. Um grande abraço para você e até amanhã, no dia 3.